dificuldade de improvisar em algumas músicas? Estuda várias horas por dia, mas sente que não está evoluindo como gostaria? Ou sente que seu desenvolvimento como músico está meio estagnado? Cuidado! Talvez você esteja estudando da forma errada. Sabia que uma das características mais importantes de um bom músico, que inclusive o diferencia dos outros, é a criatividade? E a melhor forma de expressar e desenvolver a criatividade na música é a improvisação. O que muita gente não sabe é que, assim como a criatividade é uma habilidade que pode ser estudada e aperfeiçoada, a improvisação também pode. Se você quer se tornar um músico de destaque, que improvisa com fluência em qualquer música, sem dificuldade, e que tem nas mãos todas as ferramentas necessárias para se dar bem em qualquer tipo de trabalho, seja estúdio, palco, produção, assista esse vídeo até o final que você vai entender como essa minha história vai ajudar no seu desenvolvimento como músico. Eu me chamo Ney Quinhoneiro e atuo como músico profissional há mais de 20 anos. Eu já produzi, arranjei e toquei com os mais diversos artistas de diferentes segmentos, do jazz ao sertanejo. Ao longo de toda a minha carreira, eu participei gravando e produzindo inúmeros DVDs e CDs. Há mais de 5 anos, eu sou diretor musical, guitarrista e violonista de uma das maiores duplas do país. Com eles eu faço mais de 200 shows por ano. Já toquei em todos os estados do Brasil e também em vários outros países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Suíça. Eu posso dizer que hoje eu sou um profissional realizado e bem-sucedido, mas nem sempre foi assim. Como a maioria dos guitarristas, eu comecei a tocar de ouvido, aprendendo as músicas das bandas de rock que eu curtia na época. Um pouco depois eu comecei a tocar em bandas de baile. Já nessa época, uma coisa começou a me intrigar. Eu ouvia certas partes das músicas e tinha a impressão que aquelas coisas estavam sendo criadas espontaneamente ali na hora. Começou então o meu interesse por essa coisa que eu ainda não sabia muito bem o que era, mas que me deixava muito curioso, que era a improvisação. Além de ter iniciado a minha vida musical muito tempo antes da popularização da internet, eu morava numa cidade muito pequena, com praticamente nenhum acesso à informação sobre música. A escassez de material de estudo era extrema. Daí a única saída que eu tive foi criar soluções próprias para melhorar a minha performance. Como eu fazia? Eu identificava um problema a ser superado e bolava exercícios que eu achava que poderiam ajudar a sanar aquelas deficiências. E olha que deficiências não faltavam, eu era bem limitado. Nessa fase aconteceu uma coisa terrível, mas que é muito comum, aconteceu comigo e eu vejo acontecendo o tempo inteiro com muitos músicos talentosos. A gente começa a ver que está estagnado, que o nosso estudo não está evoluindo. E é nessa fase que muitos músicos desistem. Músicos extremamente talentosos deixam para trás uma carreira de sucesso por acharem que não conseguem evoluir musicalmente. E o que é pior, desistem porque acreditam que não tem talento ou dom, né, como alguns costumam chamar. No ápice dessa minha fase de estagnação dos estudos, eu tive a sorte e a oportunidade de ir a um festival internacional de música que acontecia sempre em Brasília, todos os anos. Lá eu pude estudar com grandes nomes da música. No início eu fiquei totalmente atordoado, assim, com tanta informação. Mas mesmo que não estivesse entendendo, eu anotava tudo para tentar decifrar depois. Isso gerou um volume imenso de anotações e eu passei o ano inteiro estudando essas coisas, sem muita certeza ainda de que eu estava no caminho. No ano seguinte, eu e meu caderninho voltamos para Brasília e eu me matriculei novamente com os mesmos professores, para ter certeza de que eu estava no caminho certo. Dessa vez foi um alívio. Obviamente eu ainda não sabia todo o conteúdo, mas pelo menos eu tive certeza que estava estudando corretamente. E que muitas coisas que eu achava que eu sabia, na verdade eu só conhecia superficialmente. Logicamente isso me atrapalhava muito na hora de seguir para temas mais avançados. Como é que eu iria dominar a escala melódica, por exemplo, se eu ainda nem sabia a escala maior com a intimidade que eu precisava? Eu comecei a conectar os pontos e foi aí que a coisa começou realmente a acontecer. Nesse momento eu já sabia exatamente o que eu deveria estudar. E foi só ajustar alguns detalhes e pronto. Eu organizei o meu próprio método de estudos de improvisação. Para encurtar um pouco a história, para simplificar, eu montei um programa gradual de estudos em que eu nunca passava adiante para um outro assunto sem que o anterior estivesse totalmente dominado, ou como eu costumo dizer, interiorizado, como se aquilo não fizesse parte do meu vocabulário ainda. Isso fez com que eu adquirisse uma intimidade muito maior no instrumento e uma facilidade para acessar qualquer que seja o assunto que eu precise e me deu uma velocidade de pensamento muito superior,
características imprescindíveis a todo músico que queira ser um bom improvisador. Nesse momento eu percebi que o que havia funcionado comigo poderia ajudar outras pessoas. Então eu comecei a dar aulas usando essa metodologia. Isso me ajudou muito a acertar mais alguns detalhes para descobrir a maneira ideal de desenvolver esse assunto que sempre me fascinou tanto, que é a improvisação. Bom, muito tempo passou, as coisas foram melhorando cada vez mais e eu comecei a ter cada vez mais compromissos profissionais. Shows, gravações em estúdio, programas de TV. E por mais que eu me sinta extremamente realizado em ajudar outros músicos, hoje seria impossível ajudar todas as pessoas que me buscam para ter aulas particulares. Para conseguir ajudar tantos músicos talentosos que precisam de orientação para evoluir, eu resolvi disponibilizar todo esse conteúdo desenvolvido durante anos e mais anos de estudo e pesquisa numa plataforma de aulas online, onde eu explico passo a passo tudo o que eu fiz para chegar onde cheguei, exatamente da forma como eu estudei e estudo ainda. Afinal, a evolução é constante e não podemos jamais parar de estudar. Eu procurei gravar todas as aulas como se estivesse exatamente dando aulas particulares, cara a cara com o aluno, usando a linguagem simples, direta, sem enrolação ou conteúdos desnecessários. Foi aí que nasceu os Segredos da Improvisação, esse projeto do qual eu me orgulho tanto. Não é milagre ou mágica. Quanto mais você estudar, mais rápido o resultado virá. E eu te asseguro que se você seguir corretamente o passo a passo, terá resultados que busca em muito menos tempo. Porém, se você por acaso não tiver o compromisso de dedicar algum tempo ao seu estudo, eu preciso ser sincero, os Segredos da Improvisação não é para você. Os Segredos da Improvisação é o melhor plano de estudos de improvisação ao qual você já teve acesso. É um guia cuidadosamente criado e preparado para te tornar um músico muito completo, aumentando significativamente seus recursos técnicos e poupando o que deve ser hoje para você um dos bens mais preciosos, que é o seu tempo. No módulo 1, começamos a conhecer a fundo os intervalos, que são a base de toda a formação de escalas e acordes. Nesse mesmo módulo, eu apresento a escala diatônica, todas as suas digitações e o principal, como estudar para ter um domínio e fluência em toda a extensão do braço. Isso vai ser um divisor de águas no seu jeito de tocar, mesmo que você já conheça essa escala, pode acreditar em mim. Já no módulo 2, eu vou ensinar a maneira correta de começar a usar os backing tracks no seu estudo, a fim de promover um nível de aproveitamento do estudo ao máximo. Junto com isso, começaremos a entender como funciona o raciocínio de criação de frases, com diversos exemplos do meu fraseado, para que você possa analisar, exercitar e começar a criar sua própria identidade no instrumento, suas próprias frases. Além disso, eu mostro que somente com essas informações já dá para fazer bonito em uma jam session. Eu analiso um famoso standard de jazz e toco usando somente a escala diatônica. Você vai entender que se conseguir improvisar bem somente usando a diatônica, será muito mais fácil soar bem, soar bonito, tocando com outras escalas e modos. É o famoso menos é mais. E pode acreditar, faz toda a diferença esse primeiro estágio de estudo. Entrando no módulo 3, faremos um checklist sobre a formação dos arpejos básicos. Um mapeamento completo de todo o braço, de forma extremamente simples, lógica e organizada. Você jamais vai ficar em dúvida sobre como fazer um determinado arpejo. Nesse mesmo módulo existe uma aula extra muito importante, muito bacana sobre o sotaque no jazz. Como conduzir o seu fraseado ritmicamente e qual a característica desse estilo que é tão peculiar. Eu posso adiantar que é uma utilização diferente do metrônomo, que vai fazer você pensar ritmicamente como os grandes jazzistas já fazem. Os arpejos aprendidos no módulo 3 agora serão encadeados e aplicados em música no módulo 4. A partir desse ponto, você começará a entender a melhor forma de ligar um arpejo a outro, formar frases, aplicar em músicas e o principal, ter fluência e parar de ficar perdido procurando notas no braço do instrumento, enquanto a música anda. A música não para você pensar. Nesse módulo, eu apresento mais uma relação de frases, abordando dessa vez os arpejos, que são fundamentais para o desenvolvimento de uma boa linguagem na improvisação. Uma aula extra desse módulo usa uma técnica de estudo de improviso que irá te deixar impressionado ao descobrir a quantidade de notas que às vezes você simplesmente joga fora quando improvisa. É uma forma de estudar que prioriza a melodia
e foge da sonoridade padrão que os shapes e escalas acabam sempre nos prendendo. Bom, entrando no módulo 5, nós iremos desmitificar de vez um assunto que sempre cria muita confusão: modos gregos. Em apenas um módulo você vai entender definitivamente o que são, quais são e principalmente como aplicar na improvisação. Você vai ver que é tudo muito mais simples do que muitos métodos expõem por aí. E se você tem qualquer tipo de dúvida sobre esse assunto, tenho certeza que esse módulo vai te ajudar bastante. Dando sequência, no módulo 6, uma pergunta: como caminhar sem saber onde você pisa? Aqui você vai entender que é impossível estudar improvisação sem conhecer ao menos os conceitos básicos de harmonia. Por isso a harmonia é o assunto principal desse módulo. Depois de conectar todo o conteúdo já estudado anteriormente com o conteúdo do módulo 6, você verá que muitas das suas grandes dúvidas cairão, pois nesse estágio você já estará bem seguro de onde pisa, ou seja, da harmonia sobre a qual você improvisa. Eu falo de campos harmônicos, dominantes secundários, segundo cadenciais, sub-5, acorde de empréstimo modal e muito mais, de forma simples e passo a passo, muito simples. Para encerrar, no módulo 7 você vai conhecer as duas formas da escala menor: menor harmônica e menor melódica. Todas as digitações, como estudar, frases, exemplos com backing tracks e exemplos de standards que podemos utilizar essas escalas. Isso fecha uma gama de informações que por si só são suficientes para improvisar em milhares de músicas. Os módulos serão entregues a cada 10 dias, ou seja, a cada 10 dias você tem várias novas aulas para estudar, até receber todos os 7 módulos. Eu resolvi deixar liberados, já logo no início, os módulos 1 e 2, pois caso você já tenha algum conhecimento, você pode ir direto ao ponto, direto à aula que você preferir, ou começar do início, como você achar melhor. Você pode adaptar o estudo à sua rotina, nos horários em que você achar mais conveniente, basta ter uma boa conexão de internet. E mesmo depois de assistir todo o conteúdo, ele ainda fica disponível durante 2 anos. Você pode voltar e assistir toda vez que sentir necessidade. Fazer o curso dentro da sua disponibilidade de tempo e de acordo com a sua necessidade. Eu resolvi disponibilizar ainda 3 bônus exclusivos para quem fizer parte dessa turma de lançamento dos Segredos da Improvisação. O primeiro deles é o direito a participar de um grupo fechado no Facebook, exclusivo para os meus alunos. É uma espécie de fórum onde você pode entrar em contato com outros colegas do curso, compartilhar suas performances, tirar dúvida, aprender também com as dúvidas dos outros músicos, sem contar o network que pode ser feito com músicos de todos os lugares. O segundo bônus é a coleção de todos os backing tracks, todos os playbacks usados no decorrer do curso. Lembrando que as aulas têm também um material complementar em PDF, contendo todas as informações importantes de cada aula, bem como todas as partituras e tablaturas do conteúdo. Para te ajudar a entender melhor ainda como aplicar todas essas informações, eu preparei um terceiro bônus que eu chamo de Jam Session. É um módulo extra onde eu irei tocar e analisar standards de forma didática e gradativa. Com isso você poderá absorver novas frases, ideias melódicas, rítmicas, praticar análise harmônica e ter um ponto de partida para sua própria improvisação. Toque comigo e vamos aprender juntos nessa jam. Se por qualquer motivo você ainda estiver em dúvida se vale a pena ou não entrar para os Segredos da Improvisação, mesmo com todas essas vantagens já apresentadas, eu te proponho um desafio. Adie a sua dúvida por 30 dias. Exato. Eu te ofereço uma garantia incondicional de 30 dias. Isso funciona de forma muito simples e clara. Eu tenho tanta confiança de que o meu método vai te ajudar, que você pode se inscrever e se por qualquer motivo você não quiser continuar nos Segredos da Improvisação, basta me enviar um único e-mail dentro desses 30 dias, você terá todo o seu dinheiro de volta, sem nenhuma letra miúda ou burocracia. E sem ressentimentos também, continuamos amigos, sem nenhum problema. Depois eu mando uma bomba lá na sua casa. Essa foi a melhor. Antes de falar o preço, eu me vejo obrigado a te lembrar o que os Segredos da Improvisação pode causar na sua vida. Já imaginou o salto de performance que você pode ter ao conhecer a fundo todo esse conteúdo e aplicá-lo no seu dia a dia como músico? Através do estudo da improvisação, você vai ter um grande diferencial em relação aos demais músicos, porque vai se tornar um músico muito mais completo, mais seguro e, consequentemente, será cada vez mais requisitado para tocar, produzir e gravar. Melhorando sua performance, você pode aumentar sensivelmente o valor do seu cachê
e será chamado cada vez mais para trabalhos melhores com artistas de mais sucesso que vão ajudar a projetar seu nome entre os melhores músicos do país. A partir daí, nem eu, nem você podemos saber o limite do seu sucesso. Uma coisa puxa a outra e eu me vejo obrigado novamente a te lembrar. Alguém vai dizer que foi sorte, mas você saberá que se qualificou no momento certo. Caso eu ainda tivesse agenda para aulas particulares, você poderia estudar comigo, pagando hoje em torno de R$100 a hora aula. E para estudar todo esse conteúdo, faria aproximadamente 50 aulas. Bem, isso dá um total de R$5.000. Logo, já é visível que esse não é um investimento barato. Porém, o retorno certamente é muito maior. Se o aluno aplicar tudo o que aprender, então por si só já vale a pena. Porém, meu compromisso é com a difusão da boa música e com a formação de uma comunidade de músicos cada vez mais bem preparados, com acesso facilitado a bons materiais. Mas como músico brasileiro, eu sei muito bem a realidade do nosso país e do nosso mercado. Sei que muitas vezes é difícil dispensar um valor assim para um curso, mesmo com uma visível oportunidade de crescimento profissional envolvido. Por isso, eu e minha equipe resolvemos fixar o preço do Segredos da Improvisação em R$597, praticamente 10 vezes menos do que seria o valor real se você estivesse tendo aulas presenciais comigo. Mas para não ter desculpa, ainda tem mais uma coisa. Caso você compre agora, no período de lançamento, o valor será temporariamente R$347. Sim, você não entendeu errado. 347 pelo curso inteiro. Se o problema que fazia você não mudar de nível como músico era o alto valor dos cursos, esse problema agora não existe mais. Então, se você acha que o Segredo da Improvisação é para você, corra, pois essa é uma promoção de lançamento e por tempo limitado. Clique no link abaixo do vídeo e garanta já sua vaga. O pagamento pode ser feito em até 12 vezes por cartão de crédito, boleto bancário à vista e também por PayPal. Todo o processo é gerenciado pelo Hotmart, que é o maior e mais seguro site de venda de conteúdo online do Brasil, extremamente confiável e seguro. Depois que seu pagamento é confirmado, o sistema te envia por e-mail um login e senha, e com isso você já pode acessar a área de alunos e começar a estudar imediatamente. Se fizer o pagamento por boleto, pode levar até 72 horas para essa confirmação ser feita. Se fizer por cartão de crédito, a liberação costuma acontecer dentro de alguns minutos. Tudo isso funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Se você ficou comigo até agora, é porque você provavelmente é um músico que busca evoluir. E só por isso eu já acho que você merece participar dessa história. Eu fiz esse curso para pessoas como você. Agora eu te dou 3 opções. Deixar de lado essa oportunidade e continuar se sentindo frustrado por ainda não ser um músico completo. Entender a oportunidade, mas tentar fazer tudo sozinho, como eu fiz, gastando tempo, energia e correndo o risco de não dar certo no final. E opção número 3, entrar hoje para minha turma de alunos, sem risco nenhum, com garantia incondicional de 30 dias e a partir de agora começar a mudar de nível como músico estudando improvisação. Portanto, não cometa o mesmo erro que eu cometi e não perca mais tempo praticando sem um plano de estudos realmente eficaz. Entre para minha turma dos Segredos da Improvisação e veja o seu rendimento ser completamente otimizado. Esse curso vai fazer uma verdadeira evolução na sua prática, porque é um método minuciosamente pensado para potencializar o seu tempo de estudo. Eu costumo dizer que o estudo correto é como subir uma escada. De 10 em 10 degraus pode ser impossível, mas subindo degrau por degrau, qualquer pessoa consegue. Excelência não é um ato, e sim um hábito. Seja bem-vindo. Vamos juntos!